Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Queridos irmãos, que a paz, o amor, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Espero que você esteja gostando desta série de mensagens sobre o rei Davi, porque nós verdadeiramente estamos sendo saciados com cada palavra que temos aprendido, com cada segredo que temos aprendido. Por que Davi era tão bem sucedido em tudo que ele fazia? E nós temos visto na instrução bíblica que Davi, ele se cercava de características, de atributos que faziam ele ter sucesso. E você também pode ser assim. Só depende da sua decisão. Continuar seguindo o que você pensa, o que você acha, o que você acredita, e que não deu certo até hoje, não deu. Você sabe do que eu estou dizendo? Seus sonhos, seus projetos, suas necessidades não deram certo, ou então, olha só, meu amigo, meu irmão, ou então você toma uma decisão de mudar, fazer diferente, seguir uma nova direção, fazer como o rei Davi fazia. Se você não assistiu os vídeos anteriores, por favor assista, porque é uma sequência. É uma sequência. Hoje nós vamos falar do sexto segredo de Davi. Então, pegar o carro andando é complicado. Você pode cair e machucar. Assistir o vídeo de hoje sem ter a base dos anteriores, você pode ficar meio que deslocado diante de tantas informações. Então, se você não assistiu ainda, assista aos vídeos anteriores, porque hoje nós vamos falar sobre o senso de justiça que Davi tinha. Este era o sexto segredo de Davi. O senso de justiça que ele tinha. Viu, pastora Wanda? A paz do Senhor Jesus está conosco em mais um programa. Teve 2 programas que a pastora Wanda não apareceu não, ela assumiu. Mas ela resolveu aparecer de novo. E ela está aqui para que nós venhamos construir juntos esse entendimento da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o sexto segredo, o senso de justiça. Mas é importante que as pessoas assistam os vídeos anteriores para que ela venha ter um fundamento bem completo. É uma sequência, né, Bispo? Para uma mudança de vida, né? Verdade. Shalom, shalom para você que está conosco em mais um vídeo abençoado. E é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Bispo Paulo. A pastora gosta de falar shalom. Você sabe o que significa shalom? Já aprendemos junto, né? Eu já. Né? Tem muita gente que acha que shalom é só paz. É, né? Porque é mais completo, por isso que eu falo shalom. Eu vejo um monte de pessoas aí evangélicas falando shalom. Shalom é como se fosse paz, né? Mas não é só paz, é muito profundo. Sabe o que significa a palavra shalom? Paz, prosperidade, alegria, saúde, felicidade. Quando você diz shalom para alguém, você está desejando tudo isso para ela, para a pessoa. É por isso que eu só falo shalom, desde que eu aprendi com o bispo, gente. Desde que eu aprendi o significado de shalom, vocês podem ver que nas orações eu só falo shalom. Podem falar para mim também, que eu também quero receber tudo isso. Eu estou desejando para você paz, alegria, prosperidade, felicidade, também saúde. Olha que coisa maravilhosa. É pleno, né? É pleno e completo. É profundo, né? É por isso que eu falo shalom. Eu tava doida para te pedir para explicar isso pro povo. Tá vendo? Que aposto que tem um monte de gente que deve estar. Por que a pastora só fala shalom? É por causa de ser diferente, mas não é, porque tem todo um processo por trás de tudo isso. É maravilhoso. Eu fiquei apaixonado o dia que eu ouvi. A importância, né, da gente conhecer as coisas de Deus, a palavra de Deus, né? É muito lindo. Mas enfim, é muito importante que você veja desde o primeiro vídeo, né? Falando de Davi, o segundo, o terceiro, o quarto, hoje é o sexto e vai até o sétimo. Até o oitavo, são 8 segredos.
Pois é, eu não participei de 2, mas eu vou assistir, viu? Eu só não participei, mas eu vou assistir. E você também, como o bispo diz, não pega pela metade. Não, você quer ser abençoado pela metade? Não quer. Você quer ser abençoado por completo. Então veja, não seja preguiçoso espiritual. Veja desde o princípio. Eu falo que é tão bom, bispo, a gente poder assistir esses vídeos pelo YouTube, pelo celular, porque você não precisa de parar, de largar tudo que você está fazendo. Lógico que se a pessoa parar é muito melhor, porque ela vai prestar atenção. Mas você pode, eu falo que a minha vida é fazer a comida, lavar a vasilha, tudo que eu vou fazer faxinando, eu estou sendo alimentada. Na verdade, isso é muito importante. Para você que é dona de casa, eu falo que enquanto a gente faz a nossa comida, enquanto a gente lava a louça, a gente está abençoando a nossa família. Porque quando você aprende, você está abençoando os outros. Verdade, não é verdade? verdade. Você está abençoando com a sua vida, com as suas atitudes. E se você quer crescer, né, em graça, crescer na presença de Deus, então você precisa aprender mais como ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, como Davi foi. E né? falando de assistir os vídeos, eu queria até que o pastor Antônio colocasse aí também o canal do Cajado na Muleira, porque tem gente que me pergunta até hoje, me vê com a camisa na rua, Cajado na Muleira. Nós temos que voltar a fazer o Cajado na Muleira. Fazer o Cajado na Muleira é uma beleza. É Cajado na Muleira, né? É Cajado na Muleira. Se você nunca assistiu, assiste aí, procura no YouTube. Cajado na Muleira. Vai dar polêmica, viu mesmo? Deixa dar polêmica, deixa. Vamos lá, gente, meus irmãos. Então vamos adiante aqui com o nosso aprendizado sobre o rei Davi. E hoje nós vamos nos aprofundar sobre o 6º segredo de Davi. A Bíblia vai nos mostrar que Davi tinha senso de justiça. Quer dizer que Davi era justo? Não, não. A Bíblia nos mostra que ninguém é justo. Inclusive, se o pastor Antônio colocar essa mensagem para mim, por favor, eu vou mostrar para o amigo internauta, o amigo do Facebook, o amigo do YouTube, enfim. A Bíblia Sagrada diz que ninguém é justo. Não existe na face da terra um homem sequer que seja justo, porque justo é só Deus. Só Deus. Mas Davi tinha senso de justiça. O que significa ter senso de justiça? Davi tentava ser justo. Ele procurava ser justo. E isso faz toda a diferença dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, aonde nós vamos, naquilo que nós estamos envolvidos, dentro da igreja, em tudo. Será que você que me assiste aí agora, que acompanha conosco, que está aí, se alimentando nessa sequência de mensagens, será que você tem tido senso de justiça no local aonde você está? Ou será que você considera que o crescimento é mérito só seu? Que as vitórias que vocês têm tido é mérito só seu? Que tudo é por causa de você, que ninguém contribui em nada, ninguém soma em nada. Se não fosse aquela pessoa, poderia ser outra, e você estaria no mesmo lugar em que você se encontra. Se você pensa assim, me perdoe dizer, você é um tirano, ou você é um aprendiz de tirano. E sabe o que acontece com todo tirano? Ele termina sozinho, e ele logo perde a vida. E é isso que tem acontecido com você. Talvez você está terminando sozinho sempre. Nenhum funcionário quer continuar trabalhando com você. Ninguém quer continuar caminhando com você. Todo mundo te abandona. E você diz, eu não entendo por que na sua casa talvez ninguém gosta de você. Será que o que está faltando não é o senso de justiça? Aqui ele está mostrando para nós que não existe, né? Olha lá. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram,
A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então justo é só Deus é justo. Mas Davi, ele procurava ser justo, tentava ser justo. E se eu e você também tentarmos ser justos, se nós tentarmos, procurarmos ter senso de justiça, então as coisas vão ficar mais fáceis para nós. As pessoas, elas vão querer participar da nossa vida. Elas vão querer caminhar conosco. Elas vão querer nos ajudar para que possamos crescer juntos. Elas vão querer contribuir conosco. Por quê? Porque elas vão ver que nós reconhecemos o valor que elas têm. Nós reconhecemos o quanto elas são importantes para nós. E eu tenho um texto preparado aqui para mostrar como Davi agia. Porque eu já falei aqui nos programas anteriores, você que não assistiu, assista. Foi o povo de Israel que aclamou Davi como rei. Não era para Davi sentar no trono. Aquilo era uma dinastia. Saul era o rei. Quando Saul morresse, o seu filho mais velho tinha que assumir. Se o filho mais velho já tivesse morrido, o segundo filho. E assim sucessivamente. E se todos os filhos de Saul já tivessem morrido, o neto homem de Saul, o primeiro mais velho, assumiria. E assim sucessivamente. Então nunca chegaria em Davi. Mas quando Saul morre, o povo de Israel aclama Davi para ser rei. Aquele povo amava Davi. Aquele povo queria Davi no trono. Sabe por quê? Porque Davi tinha respeito por aquelas pessoas. Davi reconhecia o que aquelas pessoas faziam. Davi, ele não ficava com mérito só para ele, não. Ele dizia: eu estou aqui por causa de fulano que está ali, por causa de ciclano que faz aquilo outro, por causa de Beltrano que tem aquela responsabilidade. Então, quando nós unimos as forças, nós somos uma equipe forte. Uma equipe forte. E é por isso que tudo está dando certo. Certa vez, Davi saiu para uma batalha, para uma guerra. E ele deixou a cidade onde ele morava. A cidade se chamava Ziclag, lá na terra dos filisteus. Davi deixou a cidade desprotegida. Ali ficaram as mulheres, as crianças, os idosos, alguns homens também que tinham a responsabilidade de cuidar ali das coisas na cidade. Não eram homens soldados, não eram guerreiros. Davi foi para uma batalha com seus soldados. Naquele meio tempo vieram inimigos, invadiram a cidade de Ziclag, mataram algumas pessoas, pegaram as mulheres, pegaram as crianças, pegaram as riquezas da cidade, os bens materiais e levaram. Foram embora, fugiram. Quando Davi chega na cidade com seus soldados, está aquele caos, está aquele problema montado. E Davi toma uma decisão: ir atrás daqueles inimigos e recuperar o que lhe tinha sido tirado. É forte isso, ô pastora Wanda? É profundo isso? Porque tem gente assistindo agora o programa de hoje, o segredo de hoje, sobre o senso de justiça de Davi, e essa pessoa, o inimigo tirou algo dela. Às vezes a saúde, às vezes o familiar, as drogas levaram o familiar, às vezes uma empresa que de uma hora para outra começou a ter problemas financeiros. E ao invés dessa pessoa tomar uma posição de ir atrás do inimigo e tomar de volta aquilo que o inimigo tirou, ela se conforma
com a situação, ela aceita a perda e ela tem sentado para chorar, reclamar, murmurar. Ela acha que fazendo isso ela vai ter a justiça, ela vai alcançar a justiça, ou vai ser feito a justiça. A gente escuta muito isso, né, bispo? Ah, estou esperando, a justiça vai ser feita. Mas aí é que entra o senso de justiça. E você, o que você está fazendo? Qual tem sido a sua atitude? Então, porque você reclamar não faz acontecer a justiça. As pessoas querem chamar a atenção de Deus reclamando, murmurando, se sentindo pena delas mesmo. Deus não faz justiça por causa de pena. Deus, ele é justo. Eu costumo dizer, até mesmo, bispo, que você disse algo aí no começo, né? Que ninguém é justo. Todos nós devemos procurar, tentar ser justo. Mas ninguém nunca vai conseguir ser 100% justo. 100% não. Né? Mas o fato de nós tentarmos, isso já é o que Deus espera de nós, servos dele. Sim. Que tentamos. Então eu falo muito isso, eu escuto muitas pessoas falando assim, ah, pastora, pois eu estou esperando a justiça de Deus. E eu falo muito assim para as pessoas, não peçam a justiça de Deus. Não peçam, porque a justiça de Deus ela é diferente da nossa. O ser humano tende sempre a puxar para ele, é a justiça dele. Mas o senso de justiça que Deus quer que nós tenhamos e que Davi tinha, faz com que até quando nós cometemos um erro, nós saibamos reconhecer e saber que aquilo vai nos trazer uma consequência. Isso é ter senso de justiça. Pois é, mas o que eu queria frisar aqui é o fato do Davi, ele não ter ficado prostrado diante da situação do inimigo ter levado o que pertencia a ele. Ele poderia simplesmente ter aceitado aquilo, se conformado com aquilo, como muita gente hoje em dia diz umas para as outras, não, fulano, você aconteceu isso, se conforme. Se conforme, aceite, fazer o quê? Então, Davi não se conforma com aquilo, Davi não aceita aquilo. Até porque o que tinham levado era algo dele, que pertencia a ele. E ele vai atrás. Sim. E ele diz para os seus soldados, nós vamos atrás. Nós vamos buscar aquilo. E isso agrada a Deus. Sim. Quando você diz, eu vou buscar aquilo que o inimigo tirou, é meu filho. Não é filho do crack. Não é filho da cocaína. É meu filho. E eu vou buscar ele. Isso agrada a Deus. É verdade. Deus fica feliz com esse tipo de postura. Sim. É isso que está faltando em muita gente que está assistindo agora. Tem muita gente prostrada, né, Bispo? Aí a pessoa se entrega à bebida, a pessoa se entrega ao comodismo, porque ela fala, tudo que eu tinha me tiraram o meu trabalho. Aí a pessoa perdeu o emprego por algum motivo, seja uma crise, seja uma perseguição, alguma coisa. Aí ao invés dela falar, eu vou buscar aquilo porque é meu. Aí ela se entrega. E aí como que Deus vai operar? Não tem como Deus operar. Se Davi tivesse ficado prostrado ali quando ele chega em Ziclag e vê que os inimigos levaram tudo, não tinha como Deus operar um milagre naquela situação. Não tinha como Deus fazer nada. Mas Davi toma uma posição. Está aqui, não está? Olha só o que aconteceu. Chegando Davi, aqui já está mais adiante, né? Eles foram atrás. Pode deixar, pastor Antônio, aqui está ótimo. Eles foram atrás dos inimigos. No meio do caminho, eles estavam vindo de uma guerra, lembra? Chegaram em Ziclag e viram que os inimigos tinham levado tudo. Aí eles tomam a decisão, vão atrás dos inimigos. Estão indo para outra guerra. Mas no meio daquele caminho, 200 soldados que estavam com Davi lá na guerra anterior, estavam cansados, estavam exaustos. Então eles dizem para Davi, Senhor, nós não conseguimos ir adiante. Se nós formos adiante, vamos chegar lá no local da batalha já derrubados. Não vamos ter força para lutar. Não vamos ter condições de enfrentar o inimigo. Então é melhor que a gente fique aqui. Nós vamos ficar cuidando da bagagem, do peso, né,
de tudo que estamos carregando, que vocês estão carregando, deixa com a gente aqui, nós vamos guardar tudo e vocês vão sem peso, sem bagagem, vão leves, quer dizer que vocês vão chegar descansados lá e vão vencer aquela batalha. E assim aconteceu, foi Davi com os demais soldados, chegaram até os inimigos, mataram os inimigos, tomaram de volta tudo, mulheres, crianças, os bens materiais que os inimigos tinham levado, e ainda tomaram despojos, porque o inimigo tinha levado as coisas deles, mas aí os inimigos também tinham coisas pessoais. Então quando Davi foi e matou eles, derrubou eles, pegou de volta o que pertencia ao povo de Davi e ainda pegou o que era dos inimigos. Davi voltou com a mão cheia. E quando ele voltava, Davi voltava com seus soldados em direção a Ziclag, já com tudo recuperado. O que acontece? No meio do caminho ele se encontra com aqueles homens que ficaram esperando, guardando as bagagens, porque estavam cansados. E olha o que diz, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 21. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 21. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bessor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então, quando Davi está voltando daquela peleja, com os despojos, com tudo recuperado, ele se encontra com aqueles 200 homens que ficaram ali no meio do caminho, cansados da outra batalha ainda, mas ficaram cuidando das bagagens, até mesmo para os outros soldados de Davi chegarem descansados na nova guerra. Quando Davi está voltando, que se encontra com aqueles homens, a Bíblia fala que Davi não trata eles com desprezo. Não. Quantas vezes nós já tratamos alguém com desprezo por achar que a função dele é insignificante diante da vitória que nós tivemos, hein? Será que você trata cordialmente a pessoa que limpa aí o chão da empresa? A sua empresa? Ou será que você trata ela com desprezo porque a função dela aos seus olhos é insignificante para o crescimento da sua empresa? Pense nisso. E eu já vou te dizer uma coisa. Se ela não tivesse aí fazendo com zelo, com dedicação que ela faz, quem tinha que estar fazendo é você. E se você tivesse que estar limpando o chão, será que você ia ter tempo para sentar na sua mesa e planejar, projetar tudo aquilo que você tem projetado para que a empresa venha se destacar? Tá vendo como que todo mundo é importante? Tá vendo como que quando você não tem senso de justiça para reconhecer a importância de cada pessoa, você começa a ser visto com maus olhos, como um patrão ruim, como uma pessoa ruim, como um tirano, seja em qualquer lugar, seja em qualquer posição que você ocupe. Eu estou falando de uma empresa, eu poderia estar falando de uma escola, eu poderia estar falando de um time de futebol. A gente olha para um time de futebol onde um jogador ganha 80 milhões por mês. Tá lá, 80 milhões por mês. E o outro jogador do mesmo time, ganha 30 mil por mês. Peraí. Aí vem aquele detalhe. Você acha que o de 30 mil vai se desempenhar satisfatoriamente vendo essa desproporção? Não vai, meu amigo. Não vai. Ah, mas o outro mereceu ganhar. Eu não estou falando de questão do valor do salário. Eu estou falando da atenção. Eu estou falando da consideração que é dada para um e não é dado para outro. Todo mundo é importante. Na sua equipe de vendas,
Todo mundo é importante, tanto aquele que está começando agora, quanto aquele que é antigo. Tanto aquele vendedor seu que já tem um carro bonito, um carro importado, quanto aquele que vai trabalhar de bicicleta. Todos têm importância. E se você não souber dar importância devida a todos, você vai ficar sozinho. Ninguém vai querer o seu sucesso, ninguém vai querer o seu bem. Sabia que tem gente que trabalha contra você aí no seu local, na sua empresa, no local onde você está? Tem gente que trabalha contra você. Tem gente que trabalha para te derrubar, para te destruir. Tem gente que trabalha para ver o seu mal. E sabe que gente é essa? Pessoa que você não valoriza. Pessoa que você não dá o devido crédito. Que você não dá a ela o devido respeito. Pessoas que você tem faltado o senso de justiça. Então você vê que Davi chega, e mesmo sabendo que aqueles homens não acompanharam ele porque estavam cansados, mas ficaram cuidando da bagagem, Davi chega e trata todo mundo cordialmente, com respeito. E sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu, acompanha comigo aqui. Davi trata todo mundo bem, né? O que aconteceu? Então, todos os maus e filhos de Belial, sabe o que é filho de Belial? Filho do capeta, filho do cão. Dentre os homens que tinham ido com Davi, olha que interessante, hein? Então, no meio do exército de Davi, tinha os filhos do cão. Tinha aqueles homens cheios de malícia, de maldade, cheio de ganância, de podridão dentro deles, cheio de vaidade, cheio de orgulho, achando que eram melhores do que os outros. Então, quando eles chegam também ali junto com Davi, responderam e disseram: olha o que aqueles soldados que foram com Davi na batalha, mas eram homens maus, não todos, alguns, chegam e dizem para os outros que ficaram esperando no meio do caminho: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Olha o pensamento daqueles homens: vocês não foram conosco, então quer dizer que vocês não merecem nada. É igual a pessoa que não reconhece a função da outra. Não, você é insignificante, você só varre o chão. Então quer dizer que você não participa dos lucros da empresa. Não. Quem participa aqui é só os vendedores. Quem participa aqui é só quem traz resultado. Ué, mas quem varre o chão não está trazendo resultado? Se a pessoa não estivesse varrendo o chão, alguém ia ter que estar varrendo. Se não tivesse lá a pessoa que serve o café, alguém ia ter que estar servindo. Verdade. Ou não ia ter o café. E por aí vai. Eu poderia dar aqui N exemplos. Então aqueles homens maus retornam, chegam e dizem: vocês não vão receber nada. Vocês não merecem. Quantas vezes você já disse isso para alguém aí, hein? Eles só viram o trabalho deles, né? Eles só que eles esqueceram que aqueles homens ficaram guardando a bagagem. Se eles tivessem que levar a bagagem até o local da guerra, eles iam chegar muito mais cansados. E chegar lá ainda iam ter que deixar a bagagem para ir lutar, que eles não iam lutar segurando. Pois é. Então olha só, o fato daqueles homens terem ficado no meio do caminho porque estavam cansados, porque já estavam vindo de outra guerra, não significava que eles não fizeram nada. Eles cuidaram da bagagem. Sim. Tinha a importância deles. Ter senso de justiça, ô pastora Wanda, é isso que Davi tinha. É você reconhecer, né? Ele conseguia ver o valor de cada pessoa. Verdade. Ele conseguia Ele não se achava, né, isso. bispo? Mesmo sendo rei, ele não se dava importância, ele não se achava melhor. Aqui ainda ele não era rei, não. Ele só era chefe daquele exército. Se é que eu tô me adiantando, né? Aqui ele só era chefe do exército. Porque na realidade ele nunca se olhou. A gente tem diversas passagens que fala de Davi, que ele não olhou a posição, que ele estava como maior do que os outros, como melhor do que os outros. Pelo contrário, ele se colocou de igual para igual, né? E é isso que fazia com que ele tivesse esse senso de justiça. Ele sabia reconhecer o que cada pessoa fazia. E é isso que fazia a diferença na vida de Davi. É isso que fazia com que as pessoas amassem Davi. Por quê? Porque Davi
sabia reconhecer o valor de cada um. Então os homens maus disseram: vocês não vão ganhar nada, seus preguiçosos, vocês não vão receber nada. Versículo 23, olha o que Davi diz. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, não. Com o que nos deu o Senhor, vocês não vão fazer isso. Tudo que nós alcançamos aqui veio de Deus. Espera aí, vocês não têm direito de cortar dos outros, não. Opa, espera aí, quem abençoou foi Deus. Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Olha Davi falando para aqueles homens irmãos. Quem daria ouvidos para vocês nesse pensamento? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Olha que forte isso, Davi dizendo. A mesma quantia que quem foi na peleja vai receber, quem ficou aqui guardando a bagagem também vai receber. Porque todos têm a mesma importância. Cada um numa função diferente, cada um numa atividade diferente, mas todos contribuíram para esse sucesso. E ele diz: receberão partes iguais. Ah, pronto. Naquele dia, até quem não gostava de Davi passou a gostar. Ah, mas passou a gostar. E aprenderam com ele, né, bispo? E as pessoas aprenderam com Davi. Eu, quando ouvi essa mensagem, eu confesso para você que ela foi para mim. Sabe, eu aprendi com Davi aí a reconhecer o que cada pessoa faz. Seja o que for, a reconhecer. Porque, como você disse, a gente escuta a palavra e a gente tem que se colocar na palavra. A gente tem que viver, né? A Bíblia, ela é viva. A gente fala muito isso. A Bíblia não é um livro morto, ela é um livro vivo. E a gente vê uma palavra dessa, a gente tem que se colocar lá no lugar de Davi. E na realidade, eu vou ser sincera, quando eu vi essa passagem, eu me vi não como Davi, mas como os outros. Eu me vi como os outros, que disseram para aqueles que ficaram lá: não, vocês não têm direito. Porque muitas vezes nós agimos assim no nosso dia a dia com as pessoas. Não, eu tenho mais direito porque eu fiz mais, porque eu me esforcei mais, como aqueles soldados. Então, isso é uma reflexão para a gente. Isso é uma reflexão para nós vermos como que nós temos agido com as pessoas que estão do nosso lado. Não importa o que você faça, você não é melhor do que o outro. É apenas funções diferentes, seja no que for. Nós estamos falando de empresa, nós estamos falando da vida, nós estamos falando do casamento, nós estamos falando de ministério, nós estamos falando de tudo. Né? Teve uma outra pregação, não sei se foi nessa série, que você falava a respeito do casamento, e você disse quantos homens, né, trabalham fora, a esposa está em casa e chegam em casa e diz: não, eu conquistei, eu tenho um patrimônio porque eu trabalhei. Mas espera aí, você trabalhou enquanto a sua esposa estava em casa? Você chegava, a roupa estava lavada, a comida estava servida, ela não estava fazendo, ela não estava contribuindo. E se você chegasse e tivesse que fazer isso? Ah, mas eu posso pagar uma empregada, mas você acha que a empregada você não ia ter que delegar as funções para ela? Você não ia ter que gastar tempo dizendo para ela como que você gosta da sua roupa, como que você gosta da sua comida? Da mesma forma, são as mulheres também. Quantas mulheres que trabalham e muitas das vezes, bispo, têm até mesmo um salário melhor do que o do marido. Não é verdade? E isso ela acha que ela tem direitos a mais, ela tem direito de não ser submissa, ela tem direito de jogar na cara, ela tem direito de ser arrogante, de ser vaidosa, de achar que é melhor, que é mais inteligente, que hoje em dia nós estamos vivendo essa era. Eu conquistei o meu espaço, eu não dependo do meu marido para nada. Será que não é isso que tem destruído o seu casamento? Será que não é por isso que você já está no seu segundo, no seu terceiro casamento? Será que não é por causa da sua arrogância? Será que não é por causa da sua falta de senso de justiça?
Será que não é por causa da sua falta de reconhecimento em ver o que o outro tem feito por você? Ainda que seja pequenininho, ainda que seja mínimo? Até quando você vai continuar infeliz? Você vai continuar no seu quarto chorando escondido para ninguém ver por causa da dureza do seu coração? Se nós podemos aprender com o manual que Deus nos deixou, com a palavra de Deus, se nós podemos aprender com Davi a ter esse senso de justiça. É maravilhoso quando a gente tem essa visão, bispo, e a gente aprende, a gente visualiza não como uma pessoa, não como o bom, né? Porque é muito fácil a gente se colocar na posição de o bom. Não, eu estou sendo justa. Será que você está sendo justa? Para quem você está sendo justa? Para quem? Para você mesmo? Porque o senso de justiça, eu volto a dizer, o senso de justiça não é você querer justiça para si, mas é você ver a justiça num contexto geral. É você ver ao seu redor, é você ver além do limite dos seus olhos. Isso é ter senso de justiça. Ah, pastora, mas ninguém nunca vai conseguir ter. Não, minha irmã, nós nunca vamos conseguir ter, mas nós temos obrigação de tentar. Tentar e tentar, sempre, como o rei Davi. Este era o 6º grande segredo de Davi. Davi, ele tentava, buscava ser justo. Ele tinha senso de justiça. Se você tiver isso dentro da sua casa, se você tiver isso dentro do seu local de trabalho, dentro da sua empresa, dentro do lugar aonde você mora, no prédio que você mora, no condomínio que você mora, se você buscar ter isso dentro da igreja, pastor, você que é pastor, você que é um bispo, você que tem responsabilidade com pessoas, se você tiver senso de justiça, tudo vai ser diferente. Coloque em prática o que Deus está nos ensinando hoje, vai ser uma bênção na sua vida. Vamos orar? Quero orar com você. Já falei das mensagens? Acho que não, né? Se você quiser adquirir mensagens que vão te ajudar, vão te ensinar, vão te abençoar a sua casa, a sua família, entre em contato conosco. Aqui, ó, tá no rodapé do seu televisor, tá aí. Você pode entrar em contato conosco. Nós temos mensagens para a família, mensagens para a vida econômica, mensagens para casamentos, mensagens espirituais, enfim, que vão abençoar muito a sua vida. Solicite as mensagens, nós vamos enviar pelo correio, né? Nem sei, né? Daqui uns dias vai ter que ser outra coisa, porque é greve de novo o correio. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas portas vão se abrir, enfim, vai chegar aí para você. Vai de ônibus, vai de transporte, vai de qualquer jeito, vai. Mas vai chegar. Vai chegar. Já chegam as coisas até da China aqui. Não vai chegar daqui de Brasília, aonde essa pessoa se encontra. Vai chegar. E compartilha esse vídeo. Compartilhe. Você está assistindo esse vídeo, com certeza você recebeu de alguém. Tem mulher que vai mandar pro marido o vídeo. Vai. E tem marido que vai mandar pra mulher. Por quê? É porque a mulher ganha mais e fica zoando ele. Por causa do exemplo, né? Mas é verdade, bispo. Tem muito casamento sendo destruído por causa da falta de senso de justiça, né? Então, ainda bem que eu falei pros dois, né? Falei do homem e falei da mulher. Vamos orar, senão a gente vai entrar no compartilha esse vídeo, manda para grupo de família. Hoje em dia todo mundo tem grupo. Grupo de amigo, grupo de família, grupo de empresa, enfim. Compartilha esse vídeo com a sua família, com os seus amigos. Compartilha. Você vai estar espalhando a palavra de Deus e ensinando algo tão precioso para alguém que você ama. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais este programa, por esta mensagem, pela revelação que tivemos hoje. Eu creio que vidas serão alcançadas, transformadas, pessoas serão abençoadas e o nome do Senhor será glorificado. Eu oro crendo que esta palavra vai transformar, vai abençoar pessoas que até então não entendiam porque sempre ficavam sozinhas, porque nunca prosperavam, porque não eram felizes. Eu creio que tudo que dava errado, a partir de hoje, vai dar certo.
que haja salvação, transformação, libertação e paz. E que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Está aí no seu rodapé os nossos contatos, e-mail, telefone, endereços da comunidade Cristã Minas mais próxima de você. Você é o nosso convidado especial. Venha participar conosco de cultos de avivamento e salvação. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.